Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor, povo de Deus. Lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, lição de adultos, primeiro trimestre de 2023, que tem o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje estaremos falando aqui, comentando a lição 3, que é o título O Avivamento no Novo Testamento. O comentarista da lição é o pastor Elinaldo Renovato. Aleluia! E o texto áureo desta lição está escrito em João capítulo 4, versículo 10, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade prática fala. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica em classe se encontra em João, no capítulo 4, e o versículo do 7 ao versículo 15. Queridos, o comentário que eu tenho a respeito dessa lição nós entendemos que houve muitos avivamentos no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Todos eles, porém, tiveram, por assim dizer, um tempo de validade. Uns durariam mais e outros menos. No capítulo anterior, no capítulo 2 que nós vimos ali um resumo. Se você perdeu esse vídeo, é só ver aí aqui no canal a lição 2. Nós vimos então ali um resumo dos momentos em que o Senhor Deus visitou o seu povo de forma extraordinária. Sempre em resposta ao clamor do povo, tendo à frente sempre o quê? Um líder espiritual, um profeta ou um rei, como foi no caso de Davi, no caso de Asa, também do rei Josafá, o rei Josias e outros. Agora, quando nós chegamos aqui nessa lição do Novo Testamento, nós entendemos o quê? No Novo Testamento, podemos constatar que os avivamentos, eles tiveram períodos mais longos. O maior dos avivamentos na época da igreja foi o trazido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim trouxe um avivamento não apenas para Israel, como acontecia no Antigo Testamento, mas também um avivamento para o mundo. Os judeus rejeitaram ele e perderam a maior e mais preciosa oportunidade de ter a sua nação apresentada ao mundo como povo eleito para representá-lo em toda a terra. Não é? A palavra de Deus em Isaías 43, versículo 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, né? Ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O avivamento no Novo Testamento, ele começa com Jesus, mas não termina com Jesus. A sua mensagem ultrapassa os tempos e a história e é projetado para todos os séculos. A mensagem de Cristo não foi para um período determinado, em resposta a uma situação particular de um povo. Não. A sua mensagem, a mensagem de Jesus, é a revelação de Deus para toda a humanidade. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é? Você já está
calejado de ouvir essa palavra em João capítulo 3, versículo 16 e 17. Neste capítulo, nós temos um panorama geral, aqui nesse capítulo da lição, capítulo 3 aqui, nós temos também um capítulo geral do avivamento no Novo Testamento. E não só nessa lição 3, mas também vale ressaltar que no livro, nesse capítulo 3 do livro de João, olha aqui, coincidência, mas como não existe coincidência, é Jesuscidência, não é? E nós vemos que em capítulos anteriores, ou melhor, posteriores, após o capítulo 3 de João, nós veremos mais detalhadamente o avivamento, ele trazido por Cristo, bem como momentos especiais, quando o Senhor usou homens chamados por ele para proclamar a sua palavra de salvação para Israel, para algumas pessoas e para o mundo. Na verdade, Jesus veio ao mundo para trazer a mensagem mais poderosa e impactante que os homens já ouviram, a mensagem do reino de Deus. O avivamento nos evangelhos, meus queridos, vamos para o primeiro tópico. O avivamento nos evangelhos. Olha só. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Cristo trouxe as boas novas de salvação. A situação de Israel era talvez a das piores na sua história. E por causa da sua desobediência ao Senhor, a nação passou cerca de 400 anos sem ouvir a sua voz por visão, revelação ou até profecia. Foi o chamado do período interbíblico. Se a nação eleita não ouviu Deus falar, imaginemos o que acontecia com os demais povos do mundo. Religiões falsas, como o hinduísmo, que surgiu por volta de 1500 a.C., o budismo, que foi fundado em 528 a.C., além do judaísmo, que surgiu de acordo com a Bíblia, quando Deus chamou o patriarca Abrão para sair com o seu pai e o seu sobrinho, Ló, da sua terra de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã, passando por Harã. E dali, o Senhor chamou Abrão, que estava com 75 anos de idade, e fez promessa maravilhosa de que ele seria uma grande nação e de que nele seriam abençoadas todas as nações da terra. E Abrão entrou na terra de Canaã. Você pode conferir isso se você quer acompanhar, você que é professor de escola dominical e precisa das referências aí, em Gênesis capítulo 11, versículo 31, 32, também Gênesis capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. Passados muitos anos, Abraão morreu e Isaac e Jacó também. Respectivamente era o quê? O seu filho e o seu neto. E continuaram a sua missão de serviço íntegro, um após o outro, a Jeová, nosso Deus. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, por desígnio de Deus, o povo de Israel teve de buscar refúgio no Egito. E lá passou mais de 400 anos sendo duramente escravizados. O Senhor então levantou o quê? Moisés, para libertar o povo e levá-lo à terra prometida. A terra era prometida, mas o povo tinha que conquistar. Ao longo dos séculos, o povo de Israel viveu a teocracia, ou seja, o governo humano e a monarquia, até chegar à plenitude dos tempos. Quando Deus enviou Jesus, o seu unigênito filho, para remir o que estavam debaixo da lei. Veja Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo.
É a mensagem da salvação para toda a humanidade e para Israel, o povo escolhido. E sem dúvida alguma, é a mais graciosa e, digamos assim, a mais auspiciosa mensagem para todos os homens. Meditemos, pense um pouco sobre essa grande verdade da parte de Deus que trouxe o mais perfeito avivamento para o mundo. Primeiro, o avivamento, temos como no Novo Testamento o quê? O avivamento em Mateus. O livro de Mateus foi o quê? O Evangelho do Reino. Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Rei e do Messias. A expressão reino dos céus, reino ou reino de Deus, aparece mais de 30 vezes no seu texto. O objetivo de Mateus é revelar, primeiramente aos judeus e depois a todo mundo, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Eles, porém, não receberam. João 1, versículo 11 diz isso. Eles não o receberam. E ele queria mostrar também aos homens o reino de Deus. O grande mistério dessa revelação foi que Jesus não veio ao mundo com pompas, nem com o poder de um rei à frente de um poderoso exército humano, como eles esperavam. Não, ele veio como filho do homem, nascido pobre, num berço humilde, como servo humilde e sofredor. Os judeus jamais entenderam essa condição. E a maior parte do mundo nunca a absorveu. Você sabe disso. A maior revelação de Deus para a humanidade, Jesus, ele veio trazer ao mundo a maior e mais profunda revelação da realidade humana desde a sua origem no Éden. Ele trouxe o maior avivamento que o mundo podia ver e vivenciar. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 4, versículo 13 ao 17. Subtópico 2, ou melhor, o tópico 2, vamos aí, estamos vendo aí esse tema aí do Novo Testamento, o avivamento no Novo Testamento. Então vimos agora de Mateus, e agora vamos ver o avivamento em Marcos. O evangelho de Marcos, ele inclui-se entre os evangelhos sinóticos. Vão semelhantes, ou seja, sinótico quer dizer semelhantes, ou com a mesma visão dos fatos narrados nas Escrituras sobre o ministério terreno de Jesus. Que livros são? Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos são evangelhos sinóticos, são evangelhos semelhantes, são evangelhos com a mesma visão dos fatos, das narradas nas Escrituras. Amém? Então, meus queridos, foi escrito esse livro de Marcos, aleluia, entre 55 e 65 depois de Cristo. Segundo se entende, ele foi dirigido aos romanos. Não traz detalhes da vida de Jesus. A sua genealogia, o seu nascimento, a sua infância, ou mesmo a sua juventude. Não fala nada disso. Como se pode encontrar nos outros evangelhos, você vai ver.
A narrativa de Marcos, ela abrange desde o seu início as atividades de Jesus, a começar com seus milagres, sinais e maravilhas. E rapidamente o faz pois que ele passa de um texto para o outro de forma bem objetiva, bem rápido e claro. Esse é o evangelho do servo, o evangelho de Marcos. Porque esse evangelho é chamado o evangelho de servo. Caso você não saiba o livro de Marcos, ele mostra Jesus como servo de Deus. É por isso que o servo de Deus que atua de forma incansável, de forma poderosa, enquanto os outros evangelhos retratam muitos sermões de Jesus, Marcos não. Ele apresenta 18 milagres por ele operado e somente 4 das suas parábolas. Desde o início, ele é uma mensagem de avivamento. Os judeus, eles estavam acostumados e cansados de ouvir palavras vazias dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. Mas a mensagem de Jesus era diferente. A mensagem de Jesus era plena de poder e de autoridade. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. O servo aqui, meus amados, descrito no livro de Marcos, tem 3 dimensões. Marcos apresenta no seu evangelho Jesus como servo em 3 dimensões. Primeira, ele mostra Jesus como servo vencedor. Ele descreve desde o início os milagres de Jesus, com incrível riqueza de detalhes nas suas atividades à beira do mar da Galileia, nas sinagogas ou mesmo no templo. Ele relata Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, curando leprosos, curando paralíticos, curando cegos, curando deficientes, com hemorragia crônica e outras diversas doenças. Também ele mostra Jesus como vencedor sobre os demônios. Ele libertou o endemoniado de Cafarnaum, o endemoniado gadareno, a filha da mulher cananeia e um jovem lunático de uma caixa de demônios que estava sobre ele. Jesus também tem poder sobre as forças da natureza. Ele acalmou uma grande tempestade, andou sobre o mar, acalmou outra tempestade, multiplicou pães e peixes, alimentando cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E outra vez multiplicou pães e peixes para 4.000 pessoas. E Jesus é vencedor sobre a morte, pois ressuscitou a filha de Jairo. A outra perspectiva de Marcos que ele mostra, em segundo lugar, ele mostra Jesus como servo também, não só vencedor, mas o servo sofredor. Depois de só ter feito o bem, operando milagres, sinais e maravilhas entre o povo, Jesus despertou a inveja e a maldade dos homens, principalmente dos líderes judaicos, dos sacerdotes. E dali a 2 dias era Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais da sinagoga, aleluia, os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam, com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Cuidado com alvoroço, já falei sobre isso em algum vídeo aí anterior. Marcos, meus irmãos, esse texto fala em Marcos capítulo 14, versículo 1 e 2. Como se não bastasse a malícia dos sacerdotes judeus, Jesus foi traído por ninguém mais do que um dos seus apóstolos. Judas
foi subornado para entregar Jesus nas mãos dos seus inimigos. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregariam em ocasião oportuna. Marcos capítulo 14, versículo 10 e 11. Depois da última Páscoa e da Santa Ceia, aleluia, Jesus foi preso injustamente, pois não fizera mal algum, e foi ouvido pelo Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Instantes depois, Pedro negou-lhe 3 vezes. E em seguida foi levado ao governador romano, Pilatos, que não vendo razão alguma para condená-lo, quis soltá-lo. Só que os sacerdotes incitaram a multidão para pedir a morte de Jesus e a libertação de um ladrão e homicida chamado Barrabás. Entregue então os soldados romanos, Jesus sofreu grande humilhação. Cuspiram no seu rosto, feriram ele, colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Dali Jesus foi levado ao Calvário, onde o crucificaram entre 2 malfeitores. E lá ele sentiu a mais terrível dor no seu sofrimento atroz. Jesus expirou a hora 9, por volta das 15 horas, no nosso horário, né? Ou seja, no horário romano. E parecia o fim da sua missão, da sua vida. Mas os céus e a terra viram a grande vitória sobre a morte. Em terceiro lugar, Jesus foi servo também triunfante. Servo vencedor, servo sofredor, mas servo triunfante. Marcos, esse livro, registra que no terceiro dia, na antemanhã do domingo, quando as mulheres levaram ungüentos para o seu corpo, o corpo de Jesus, elas tiveram a maior surpresa das suas vidas. A pedra não estava fechando o túmulo. O anjo apresentou-se a elas, deixando elas muito assustadas. Porém, ele disse-lhe: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis que aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Veja Marcos capítulo 16, versículos 6 ao 8. Como prometera, Jesus foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou triunfante sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o maligno. Terceiro tópico da lição, nós vemos também o avivamento no livro do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é considerado pelos estudiosos o Evangelho do Filho do Homem. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus quanto Lucas. Enquanto Marcos começa sua narrativa com o milagre de Jesus, com os milagres de Jesus, e João inicia abordando a divindade dele, Lucas, que era o médico amado, tem o interesse de cuidado de buscar informações e detalhes de aspecto bem humanos de Jesus. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a verdade das coisas que já estás informado. Lucas capítulo 1, versículo do 1 ao 4. E aí você tem o prenúncio a partir disso do avivamento. Porque no livro de Lucas, meu amado, na condição de médico, excedendo a medicina no seu tempo,
Não é exercendo, ele exercia a medicina no seu tempo, com os recursos que lhe era próprio daquele tempo. Lucas, ele mostra que teve uma sensibilidade para inteirar-se de fatos bem característicos da humanidade de Jesus. Ele inicia narrando a experiência do sacerdote Zacarias, que teve a revelação de que ele, sendo avançado em idade, e a sua mulher idosa e estéril, haveria de gerar um filho a quem lhe poria o nome de João. O anjo era ninguém menos que Gabriel, assistente diante de Deus. Depois de 6 meses que Isabel ficou grávida, o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré. Ali se dirigiu a uma jovem, por nome Maria, que era noiva de um homem chamado José. E a palavra do anjo Gabriel causou impacto em Maria, quando o mensageiro celestial avisou que mesmo virgem seria mãe de um filho a quem colocaria o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 30. Deste livro, queridos, o Lucas ele retrata o avivamento com júbilo nos corações. Lucas ele relata impressionantemente como Jesus nasceu. Como uma humilde criança num berço de palha, a partir do anúncio do nascimento de Jesus, o avivamento começou com louvores a Deus. Maria entoou um hino de adoração ao Senhor, chamado pela literatura cristã de Magnificat. Depois do nascimento de Jesus, do nascimento de João Batista, o seu pai Zacarias também cantou um belo hino, exaltando a Deus, cheio do Espírito Santo, proclamou grandes verdades, dizendo: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto do juramento, que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Lucas capítulo 1, versículo 67 ao 75. Esse trecho de Lucas define bem o que foi o avivamento mandado por Deus mediante o nascimento de Jesus Cristo. Aí nós vemos o avivamento com o nascimento de Jesus. Jesus nasceu em meio a uma viagem do seu pai adotivo e da sua mãe. José teve de deslocar-se de Nazaré a Belém, numa distância de aproximadamente 150 quilômetros, para alistar-se com Maria num recenseamento decretado por César Augusto, imperador romano que dominava a Palestina naquela época. Nada que o Senhor Deus programa acontece por acaso. A gente pensa que é uma coisa, mas Deus está sempre no controle. Por não haver lugar para o casal viajante, José teve de levar Maria para dar à luz ao seu filho numa estribaria. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Naquela noite santa, um grupo de pastores estava no campo, em Belém. De repente, em plena madrugada, o anjo do Senhor veio sobre eles e deu-lhes a maravilhosa notícia do nascimento do Salvador do homem. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz da terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 10 ao 14. Foi uma mensagem que anunciou o maior avivamento de que o mundo teve notícias. Seguindo a orientação dos anjos, os pastores foram a Belém e descobriram o que nunca imaginavam.
E foram apressadamente acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Lucas 2, versículo 16 até o 20, você confere isso. Os pastores ficaram maravilhados com o que viram naquele lugar, onde os animais alimentavam-se e saíram divulgando o que ouviram dos mensageiros celestiais e constatado por eles mesmos. Era um novo tempo chegando para Israel e para o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Lucas relata a infância de Jesus, os fatos marcantes da sua vida, do seu ministério. E quase na mesma sequência de Marcos, ele narra as curas e milagres que Jesus operou. O avivamento, meus queridos, também vemos do Salvador do mundo. Quando o Evangelho de Lucas mostra Jesus como o grande Salvador todo-poderoso. Ele revela aos seus seguidores que haveria de pregar o Evangelho, mas que haveria de sofrer e morrer para ser um grande vencedor. Certamente, a mensagem de Jesus proferida na casa de Zaqueu, o publicano, pode resumir a sua grande missão ao fazer-se homem e habitar entre os homens. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Com toda certeza, Lucas mostra Jesus como Filho do Homem, mas também como Filho de Deus, que trouxe ao mundo a mensagem poderosa do Evangelho, como disse Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. A mensagem de Cristo, queridos, é a mensagem do maior e mais poderoso avivamento que havia de chegar para a humanidade. Não é teoria, não é filosofia, não é sabedoria humana, é salvação, é cura, é libertação, é transformação de vida, é comunhão com Deus, é o maior avivamento da história. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse entendimento. Vamos caminhar aqui, vamos para o Evangelho de João, o avivamento através do livro de João aqui. O Evangelho de João foi escrito entre 80 e 95 depois de Cristo. Tem uma abordagem diferente dos outros três evangelistas. Daí não ser considerado um evangelho sinótico, ou seja, semelhante. Ele narra diversos fatos no ministério de Jesus que não consta nos outros evangelhos. Então ele é um complemento bem riquíssimo, né? Ou seja, João é conhecido como o Evangelho do Filho de Deus. João ele tem a narrativa um tanto distinta de Mateus, de Marcos, de Lucas. E na sua narrativa, os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que revelam o ministério de Jesus, enfatizando o seu reino, os seus milagres, a sua humanidade, como Lucas, sem deixar de demonstrar a sua divindade. Mas já o Evangelho de João, ele se destaca desde o início, o aspecto divino de Jesus, o Filho de Deus. Os versículos-chave que expressam essa visão estão registradas em João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vemos aqui nesse livro, falando e a cada página, a cada palavra, a divindade de Jesus. De modo bem profundo, João teve a revelação dada pelo Espírito Santo acerca da divindade de Jesus. Ele viu a eternidade de Jesus quando escreveu os primeiros versículos no seu livro. Quando ele diz: no princípio era o verbo,
E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1 e 2. É o início do livro. Outros textos bíblicos confirmam essa conclusão do Evangelho de João. Romanos 9, versículo 5, Hebreus 1, versículo 8, Mateus 3, versículo 17. Essas são apenas algumas referências para você aí enriquecer. Ele tem todos os atributos absolutos de Deus no livro de João. Ele fala da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, da imutabilidade de Deus, da eternidade de Deus. E mostra Jesus como o Criador também. João, ele recebeu a revelação de que Jesus, além de ser Deus, é também o Criador de todas as coisas. O texto diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, versículo 3 e 4. Paulo, ele corrobora a afirmação de João, escrevendo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16, pode conferir Paulo falando sobre isso. João também mostra os sinais da glória e da divindade de Jesus. Podemos resumir a mensagem de João sobre Jesus com vários textos que indicam de forma clara e evidente a sua divindade. Com base na Bíblia de Estudo Pentecostal, na introdução do comentário sobre João, o texto da Bíblia apresenta as evidências comprobatórias da divindade de Cristo, que incluem, primeiro, 7 sinais. Jesus revelou claramente a sua identidade através destes sinais. Quais são eles? A transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, a cura do paralítico de Betesda, enfermo há 38 anos, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para quase 5.000 homens, para fora as mulheres e as crianças, Jesus andando sobre o mar, a cura sobre a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Também tem 7 sermões. João gostava de ser bem organizado. 7 sermões. Jesus revelou a sua grande sabedoria através desses sermões. Primeiro, o sermão de Jesus a Nicodemos, em que ele fala sobre o grande amor de Deus pela humanidade, salvação ou condenação. Segundo, a pregação de Jesus à mulher de Samaria, quando ele revela-se como o Messias. Terceiro, Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai. Jesus declara-se, quarto, Jesus declara-se o pão da vida para os que nele creem. Quinto, o ensino de Jesus no templo causa dissensão entre os judeus. Sexto, Jesus declara-se como a luz do mundo. E o sétimo, Jesus apresenta-se como bom pastor. Também o livro de João são um livro das 7 declarações. Quando ele diz eu sou, Jesus revelou figuradamente aquilo que ele é como redentor da raça humana através dessas declarações. Primeiro, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Segundo, João declara a sua missão quando diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Terceiro, João declara que dá a sua vida e ninguém a tira dele. Quando ele escreve, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Quarto, Jesus declara que é o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. E o quinto, Jesus declara que é a ressurreição e a vida. Quando ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Sexto, Jesus promete outro consolador, dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. E o sétimo, Jesus declara-se a videira verdadeira no livro de João, no capítulo 15, versículo 1. E por fim, este é o maior e mais maravilhoso sinal, querido. A ressurreição corpórea de Jesus como sinal supremo e a prova máxima de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Diante de tantos sinais da sua divindade e missão, podemos dizer que João registrou momentos especiais do avivamento espiritual, trazido por Jesus ao mundo, quando ele, Jesus, sendo Deus, fez-se homem e habitou entre nós para vivenciar a realidade do ser humano debaixo do domínio do pecado que estava a humanidade. E o texto dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. João 1,14. Ele é o verbo de Deus. Escrito está: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 1 ao 3. Meus amados, a lição também vem tratando sobre o avivamento no livro do Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos também é chamado de o livro dos Atos dos Espíritos Santos, porque foi escrito há cerca de 63 depois de Cristo e registra a história da igreja primitiva nos primeiros 30 anos do seu desenvolvimento após a ascensão de Jesus. O livro de Atos foi escrito por Lucas, não esqueça, o médico amado, que escreveu o evangelho que tem o seu nome. É uma mensagem que transcende a história da igreja primitiva. Lucas, ele descreve em Atos a propagação do evangelho partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos preciosos. O livro de Atos, ele mostra que a mensagem de Cristo, dirigida primeiramente aos judeus, ultrapassou as fronteiras de Israel e chegou aos gentios de maneira impactante. O avivamento na igreja primitiva foi algo poderoso. Começou ali na promessa do derramamento do Espírito Santo. Lucas, ele escreve um livro destinando a um homem chamado Teófilo. E poderia ser apenas uma longa carta pessoal ao seu ilustre amigo. O Espírito Santo, porém, identificou esse trabalho e fez com que essa mensagem dirigida a uma pessoa de bem e interessada nos fatos sobre Cristo e a sua igreja fosse incluída no cânon do Novo Testamento. Logo, no primeiro capítulo, Lucas registra a palavra de Jesus quando tinha se despedido dos seus apóstolos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Os apóstolos já eram salvos desde que creram em Jesus e tornaram-se os seus seguidores fiéis, exceto o que o traiu, né? Poderiam ter continuado a evangelizar de imediato após a volta de Jesus aos céus, mas faltava-lhes algo de maior importância: o batismo no Espírito Santo, bênção do poder do alto, distinta da conversão. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O verbo ser está no futuro do presente. Sereis batizados. Eles eram nascidos de novo, mas precisavam de poder para evangelizar após Jesus ausentar-se deles para os céus.
Era promessa do maior avivamento que a igreja haveria de experimentar depois do retorno de Cristo aos céus. Lucas registra então a preocupação dos discípulos sobre restauração do reino de Israel. Parece que não perceberam a promessa de Jesus do batismo no Espírito Santo. E em resposta, Jesus disse-lhe que não deveriam preocupar-se com os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O ato contínuo, não é? Jesus ali chamou a atenção para o que era mais importante naquele momento para eles e para a sua igreja. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Jesus reforçou, assegurou que pelo seu Espírito Santo a igreja haveria de receber e experimentar o maior avivamento da história. E aí houve o quê? A descida do Espírito Santo. E a chegada do batismo do Espírito Santo registrado no livro de Atos foi o cumprimento da promessa de Deus. 835 anos antes de Cristo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre a toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Antes da chegada do Espírito Santo, como Jesus tinha prometido, ele reuniu os discípulos, depois de ter ressuscitado, deu-lhes uma grande comissão. No livro de Marcos 16, versículo 15 e 16, você vê isso. E prometeu a eles o quê? O maior avivamento do qual seriam protagonistas e testemunhas. O texto diz: e estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículo 17 e 18. Depois de prometer a virtude do Espírito Santo sobre os seus discípulos, para estes serem testemunhas com poder desde Jerusalém e até os confins da terra, Jesus subiu aos céus de maneira surpreendente e gloriosa entre os olhares perplexos dos discípulos, que ficaram ansiosos até que dois anjos vestidos de branco trouxeram-lhe a gloriosa mensagem de que o Cristo que eles acabavam de ver subir aos céus haveria de voltar da mesma forma como tinham subido. Aleluia! Houve um pequeno intervalo de dias antes do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Eles ficaram no aguardo do Senhor. Espere o meu tempo, meus servos. Até que 50 dias após a Páscoa, da qual Jesus participou pela última vez e instituiu a ceia do Senhor, os discípulos estavam ali reunidos no mesmo lugar. Aonde, irmã Rosa? No cenáculo, na comemoração do dia de Pentecostes. Passaram cerca de 10 dias em oração, esperando o cumprimento da gloriosa promessa. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2, versículo 1 ao 3. Com aquele maravilhoso evento sobrenatural, chegou ao mundo o início do maior avivamento espiritual para a humanidade. Ele veio para o mundo, pois foi através dele que os discípulos foram liberados por Jesus para pregar o evangelho por todo o mundo e a toda a criatura. Foi apenas ali o quê? O começo do grande avivamento pentecostal. Dali em diante, meus queridos apóstolos, cheios do poder de Deus, pregaram o evangelho de Cristo em Jerusalém, e dali levaram a mensagem de salvação a todos os lugares onde puderam chegar. Foram usados para curar enfermos e libertar os oprimidos do maligno. Pedro e João curaram um coxo desde o ventre de sua mãe.
Foi grande o alvoroço, os líderes religiosos foram tomados de inveja e os apóstolos foram presos. No dia seguinte, já libertos, falaram com os mais ousadia, mostrando que Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Depois eles instituíram o diaconato, sofreram grande perseguição, quando Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, sendo morto por apedrejamento, vendo os céus abertos. E o Filho do Homem, a mão direita de Deus. Com a conversão de Saulo, então houve uma grande expansão do evangelho por todas as partes, e as boas novas foram pregadas com poder até mesmo dentro da prisão. Vamos correr, temos aqui o avivamento ainda nas epístolas, nas cartas. O avivamento espiritual nos evangelhos foi a chegada apenas de um novo tempo para Israel e para o mundo inteiro. Infelizmente, Israel até hoje não entendeu o significado do nascimento de Jesus Cristo. Numa singela manjedoura nos arredores de Belém. Nas epístolas, ou seja, epístola significa cartas, nas epístolas nós vemos que o avivamento em Atos continuou expandindo-se poderosamente desde Jerusalém, passando por toda a Judeia e Samaria e chegou até os confins da terra. Foi assim que chegou até a mim e a você. São 21 as epístolas do Novo Testamento, ou seja, 21 cartas. Em todas elas nós podemos ver clara ou implicitamente a mensagem de avivamento trazida por Jesus. Vamos aí. Aí, entre elas, nós vemos o quê? As epístolas de Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 13 dentre as 27 livros do Novo Testamento. O antigo perseguidor dos cristãos foi apanhado por Cristo na estrada de Damasco e passou por uma radical transformação em toda a sua vida. Foi transformado em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Escreveu 9 cartas a 7 igrejas. Há diversas classificações das epístolas paulinas. Mas podemos aproveitar a divisão das epístolas de Paulo em 3 categorias. Cartas eclesiásticas, que foram dirigidas às igrejas, aos romanos. Ele escreve a sua epístola mais longa, mais profunda, sendo considerada por analistas bíblicos o mais importante livro do Novo Testamento. E cá para nós, na minha opinião, humilde opinião, é o mais enigmático. O tema de Romanos é a justificação pela fé, com base em Abacuque 2, versículo 4. E ela traz esperança, avivamento aos que creem em Cristo. Tem um texto que diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Romanos 1, versículo 16 e 17. Em 1 e 2 Coríntios e em Gálatas, Paulo traz uma mensagem soteriológica, mostrando Cristo, o grande Salvador, que tendo sido as primícias dos que dormem, garante na sua vinda a ressurreição dos que são fiéis a Ele. Em 1 e 2 Tessalonicenses, com o tema da volta de Cristo, a mensagem escatológica plena de esperança e avivamento, com promessa de ressurreição dos salvos em Cristo e arrebatamento dos vivos e transformados na vinda do Senhor. Nós temos também entre a carta de Paulo as cartas da prisão, que foram escritas quando Paulo esteve preso em meados do 1º século da era cristã. São elas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Carta pessoal, Filemon, todas por volta de 62 depois de Cristo. Não obstante a situação em que se encontravam, Paulo, privado da sua liberdade, ele não se deixou abater. Do cárcere, o apóstolo mostrou a sua fé e fortaleza em Cristo e expressa inspiração e alegria, avivamento, vitória e gratidão por sofrer por amor a Ele. Em Filipenses, Paulo demonstra sua profunda alegria mesmo na prisão, sendo chamada a epístola da alegria ou a epístola do sorriso, quando ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4, queridos. O homem disse isso preso, açoitado,
Nós vamos para frente. Aqui também tem as cartas pastorais, né? São as dirigidas a pastores ou líderes de igreja, a saber, tem a 1º e 2º Timóteo e o livro de Tito, 65 a 67 depois de Cristo. Foi escrita. A carta a Timóteo foi escrita enquanto Paulo estava preso. Nessas cartas, o tema comum é a defesa da sã doutrina, o relacionamento dos líderes com todas as pessoas, o cuidado para não se deixar levar por falsos líderes. Paulo também dá ênfase às qualidades que devem ter os que desejam o ministério. Profundamente doutrinárias, essas cartas enfatizam as condições para que os líderes e as igrejas cumpram a vontade de Cristo e possam ser avivadas. Perto da sua morte, ele escreveu: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Nas epístolas gerais ou universais, que são outras cartas, são o número de 8. Os seus ensinos, aparentemente sem cunho avivalista, mas demonstram condições para que haja verdadeira vida cristã. Inclui aqui os seguintes livros: Hebreus 67 a 69 depois de Cristo, que revela a supremacia de Cristo em todos os aspectos, bem como a supremacia da nova aliança em relação ao Antigo Testamento e também alertando para o perigo da apostasia. Tiago, em 45 até o 49 depois de Cristo, que foi escrito, é uma carta que ressalta o valor da salvação e da fé, acompanhados de boas obras, sem as quais a fé é morta. 1 e 2 Pedro, que foi escrito entre 60 e 68 depois de Cristo, são cartas que ressaltam o valor da fé e do sofrimento por Cristo com esperança, amor e santidade, condições estas que são indispensáveis para o avivamento espiritual. Tem também 1º, 2º e 3º João, todas escritas entre 85 a 95 depois de Cristo. E aqui elas ensinam o cristão a ter uma vida santa diante de Deus, com justiça e alegria. Nelas, o apóstolo do amor, João é conhecido como o apóstolo do amor. Ele enfatiza o maior dos mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E declara que quem aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ainda diz mais, qualquer que aborreça seu irmão é homicida. Ou seja, sem amor não há salvação, sem amor não pode haver avivamento. As cartas de 1º, 2º e 3º João também alertam contra os falsos mestres. E por fim nós vemos o livro de Judas, escrito em 70 a 80 depois de Cristo, cuja mensagem é a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. E chegamos, por fim, aqui, em Apocalipse. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito em 90 até 96 depois de Cristo, tem uma mensagem singular sobre o fim dos tempos. Nele, nós vemos a revelação do Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, em relação às nações. A grande mensagem do avivamento e o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, para a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro na união eterna entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Grandes eventos catastróficos globais, como o juízo de Deus sobre a humanidade ímpia, que rejeita Cristo como Salvador, e a grande tribulação, depois dos 7 anos, em que haverá no céu o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro em meio à grande tribulação. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Jesus dará fim à grande tribulação e implantará o seu reino milenal. O milênio será um período literal de 1000 anos e não uma utopia, como ensinam certos teólogos, revisionistas da palavra de Deus. No período milenal, Jesus governará a terra, juntamente com a sua igreja glorificada, preparando-a para ingressar no perfeito estado eterno. Sem sombra de dúvidas, no milênio,
o mundo viverá o maior avivamento de toda a história, meus queridos. Amém? Confia no Senhor, meus amados. Então, chegamos ao fim. Fizemos aí por mais longo que possa ter parecido, foi uma recapitulação aí de todo o Novo Testamento, para você ver que Jesus, ele veio, tem também avivamento. E esse avivamento agora é comigo e com você, para a gente dar continuidade aí, se enchendo da graça, da poder, da glória, do poder da palavra de Deus, amém? No mais, meus queridos, eu espero que você tenha uma boa aula, que Deus lhe edifique. Se você não tem na sua igreja essa aula da CPAD, você foi edificado aí pela palavra de Deus, então creia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então seja abençoado pela palavra. No mais, que Deus te abençoe poderosamente, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, muito obrigado por sua audiência, beijo calado no coração e que Deus abençoe a todos.